O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Talvez ouvindo essa leitura, a primeira pergunta que viria à nossa mente seria assim: será que o Senhor Jesus então aboliu o jejum? Será que já não é mais necessário fazer o jejum? Claro que é justamente o contrário de tudo isso. Não é que Jesus veio abolir o jejum. Ele veio dar um novo sentido, mas um sentido muito mais profundo, do qual jejuavam os fariseus, do qual também jejuavam os discípulos de João Batista. Porque eles jejuavam simplesmente porque a lei determinava. Então, se é para cumprir a lei, vamos fazer, ponto. E Jesus mostra um novo sentido para tudo isso. Jesus coloca aquilo que é a essência de Deus para a prática do jejum, que é justamente o amor. Então, quando eu entendo que por amor Deus enviou o seu Filho ao mundo, quando eu entendo que por amor o seu Filho sofreu por mim, o seu Filho por mim morreu, mas também o seu Filho por mim ressuscitou, então a prática do jejum, da abstinência, também como da penitência, será realizada num ato de amor, não por um simples cumprir a lei, porque eu vou entender que foi por amor que Jesus realizou tudo isso por mim, e por amor, então eu vou fazer isso a Deus, a Ele, para que eu possa cada vez mais, não só na vivência da fé, caminhar segundo a sua palavra, mas justamente me aproximar sempre mais desse Deus. Havendo a renúncia para que a sua palavra possa tocar o meu coração, havendo a renúncia para que a sua palavra possa transformar a minha vida, e aí então eu caminho segundo aquilo que me pede o Senhor Jesus. É por isso que em muitas coisas de fé na nossa vida, nós precisamos mudar o nosso olhar. Então, por exemplo, claro, a igreja diz que o faltar à missa dominical, dias de preceito, é pecado grave. E por que ela diz isso? Primeiro, recordar aquilo que Jesus realizou por nós, que foi ao terceiro dia a sua ressurreição. Então, ele restaura, renova todas as coisas, e o domingo passa a ser o dia do Senhor e ser também o nosso dia. Porque na Eucaristia nos alimentamos da palavra de Deus, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos alimentamos dele que se dá a nós no seu corpo e sangue. Ali está a nossa
íntima comunhão com Deus e de Deus com cada um de nós. E nós precisamos dessa comunhão, porque necessitamos da palavra para nos sustentar, para nos fazer fiéis ao Cristo, ao próprio Deus, e necessitamos do alimento do corpo e sangue de Jesus para nos conduzir à salvação. Isso significa então que eu olho para esse Deus que realizou todas essas coisas, e a minha resposta será: não vou por mera obrigação, mas eu vou por amor, porque assim como sou amado por Deus, eu também sou chamado a amá-lo. E neste dia eu vou justamente para que nesse amor eu possa viver essa comunhão. E tudo aquilo que nós fazemos no amor deixa de ser um ato pesado, deixa de ser um extremo sacrifício, para ao mesmo tempo se tornar ação de graças. E esse é o grande e o novo sentido que Jesus nos dá em relação ao jejum. Quando ele diz aos que foram lá com ele: bom, o noivo está aqui, a festa está acontecendo. Eles não vão jejuar agora, eles vão jejuar quando o noivo deles for tirado. Então vejam que quando nós entendemos que tudo aquilo que Deus realizou por nós foi ato de amor, e nós respondemos a esse amor e realizamos tudo em nossa vida a Deus como ato de amor, então nós conseguimos jejuar, nós conseguimos abster, nós conseguimos tantas coisas que nos edificam, que nos faz crescer, que realmente nos aproximam sempre mais de Deus, na renúncia de até mesmo atos e situações da nossa vida que faz com que nós agimos contrário àquilo que nos pede o Senhor. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, nós não devemos agir, Jesus já nos diz isso, nós não devemos agir como faziam os fariseus, que quando estavam jejuando, no caso do homem, não fazia barba, não tomava banho, deixava o cabelo crescer, as vestes rasgadas, para que todo mundo percebesse que eles estavam fazendo jejum. E o que Jesus nos diz é o seguinte: quando você fazer jejum, tome banho, perfume-se e pronto. E pronto, então você está fazendo tudo aquilo como ato de amor, e até podemos dizer de gratidão ao próprio Deus. E aí nós vemos justamente tudo isso ligando o Evangelho, claro, à primeira leitura, do qual o apóstolo Paulo nos mostra justamente quem é o único, o eterno sacerdote, o sumo sacerdote, o Cristo, aquele que se ofereceu a si mesmo em obediência à palavra do Pai, e fez-se vítima para que justamente o projeto do Pai se realizasse no Filho, para que toda a humanidade fosse resgatada. Então nós precisamos olhar um pouquinho, e recordar às vezes na nossa vida tudo aquilo que Deus ao longo da história foi realizando por cada um de nós e que continua a realizar em nossos dias. De modo que realmente nós possamos dizer, de fato, o único, o eterno, o sumo sacerdote é Cristo, que foi enviado pelo Pai para nos resgatar. Entregou-se a si mesmo, nos chamando a viver a fé, o amor e poder de fato caminhar com Ele. Então, olhemos para a nossa vida, olhemos para o nosso dia a dia e não tenhamos medo. Medo primeiro de nos abrir à graça de Deus. Depois, através da sua graça, deixar com que realmente Ele possa agir em nossa vida para haver a mudança, a conversão necessária a cada um de nós. E a partir daí, não temerem dizer, somos conduzidos pelo Senhor Jesus, que nos resgata no seu amor. Somos conduzidos pelo Senhor Jesus, que no seu amor se entregou por cada um de nós. E não tenhamos medo também de tirar essas coisas de dentro de nós, para que realmente a palavra de Deus possa nos preencher,
para que a palavra de Deus possa nos transformar. Só assim, tudo aquilo que é necessário a nós, renúncia, aí voltamos de novo, abstinência, até mesmo podemos colocar o jejum, possa ser feito, possa ser realizado. Primeiro, claro, com a graça de Deus, mas com o nosso esforço, não como um sofrimento ou como um grande peso, mas nessa nova dimensão dada pelo Cristo a todos nós e ao mesmo tempo a cada um de nós, a você, como ato de amor. Tudo o que realizamos no amor torna-se muito mais agradável à nossa vida e agradável ao próprio Deus. Peçamos ao Cristo que nos conceda a graça de vivermos sempre mais confiantes no amor, mas buscando a cada dia nos aproximar daquilo que Ele nos pede. Que assim seja. Amém.